Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje nós vamos terminar aquele conteúdo do livro do Arthur Schopenhauer sobre as dores do mundo, uma obra filosófica escrita por um escritor e filósofo que fez muito sucesso, né? Principalmente por ser uma obra muito interessante do ponto de vista, vamos dizer assim, político, religioso. Ele vai falar sobre questões sobre o amor, sobre o homem, sobre a metafísica, enfim. Ele vai fazer uma abordagem muito completa sobre vários aspectos da existência humana, né? Então a gente vai agora, né, terminar hoje o capítulo final, a gente vai discorrer sobre ele, que é então sobre o homem e a sociedade. Bom, o que o Arthur de Schopenhauer vai falar sobre esse tópico final? Ele vai falar o seguinte, ele vai falar que o homem, né, na sociedade onde ele está inserido, que ele realmente ele vai interpretar papéis, ele vai ser um personagem na sociedade onde ele vive, né? Ele não vai assumir a sua verdadeira identidade enquanto pessoa humana. Então, por exemplo, se ele vai colocar máscaras para poder, geralmente, se dar bem na vida, vamos dizer assim, né? Ele acha que isso é uma vantagem que o homem está tirando em todas as atividades que ele exercer, seja como advogado, seja como religioso, seja como filósofo, seja como qualquer profissão que ele exercer, ele vai colocar uma máscara para ele poder sobreviver. Porque ele diz o seguinte, que ele não, ele vai interpretar esses papéis, no caso, geralmente para levar alguma vantagem, principalmente do ponto de vista monetário. Então, por exemplo, o advogado coloca aquela máscara para colocar, de repente, uma imagem de que ele é uma pessoa que prima pela justiça, né, exercendo o direito, por exemplo. Ou o religioso, né, por exemplo, achando que ele está fazendo algo para a questão da fé, por exemplo, mas nunca é algo verdadeiro, nunca ele vai representar um papel verdadeiramente, vamos dizer assim, honesto naquilo que ele faz, é sempre no sentido de levar alguma vantagem. Então ele mostra que o homem realmente ele vai assumir papéis na sociedade, é isso que ele coloca aqui muito claramente. E ele vai então fazer várias abordagens, né, muito interessantes assim sobre aspectos do homem na sociedade. Então ele também vai falar que o homem ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, em relação em termos assim de no que diz respeito à amizade, por exemplo. A gente nunca deve, por exemplo, se aproximar de uma pessoa mesmo reconhecendo nela características muito nobres, né, de uma pessoa com muitas qualidades, com muitos adjetivos favoráveis, com muitas coisas que a coloquem num patamar elevado em termos assim de ser uma pessoa que poderia ser nosso amigo. Então, às vezes, o que acontece? A gente acaba querendo revelar isso para aquela pessoa, que nós temos muito em conta o seu valor como amigo, né? Mas, na verdade, o certo é a gente não ficar falando isso, a gente não deve ficar colocando essa amizade como sendo algo muito assim, que a gente tem em grande conta essa pessoa. Isso não é algo, segundo o Schopenhauer diz, muito sábio. A gente deve deixar isso meio assim escondido, sem deixar claro para essa pessoa o quão valorosa ela é. E ele, então, em relação, por exemplo, a essa questão da amizade, ele vai falar que o homem, ele prioriza esse aspecto, muitas vezes nas suas relações, ele prioriza o aspecto da amizade. E ele acha que a amizade, ter amizade, é o que coloca num ponto de vista favorável, é o que coloca numa situação favorável em relação às pessoas. Então, digamos que o seu valor, né, ele está querendo dizer aqui, ele seria medido exatamente pelas amizades que o homem conquista na vida.
o valor dele não seria medido pelas suas qualidades, como enquanto ser humano, pelo seu caráter, mas seria medido pela questão das amizades que ele possui, como se o fato dele ter amigos o pudesse tornar uma pessoa melhor, quando na verdade ele vai querer nada mais, nada menos do que algo que seja favorável aos seus interesses. Assim como, de repente, um cachorro que chega ali abanando, vamos por assim, querendo comida do dono, né? Que é um interesse que o cachorro tem. O homem seria mais ou menos isso. A amizade era para favorecer o interesse dele, nada mais do que isso. Não teria outra finalidade essa questão da amizade para o homem, não é? Então ele vai dizer que a amizade ela não é realmente nada tão importante assim. A amizade ela não é assim algo que vai colocar como sendo algo que vai medir o valor de uma pessoa, né? E ele também vai falar que o homem nunca deve mostrar para os outros que ele, vamos supor, que ele precisa dessa pessoa, ou que essa pessoa, como a gente comentou anteriormente, ela é alguém fundamental, ou a gente precisar de alguém, né, que seja uma pessoa que a gente queira se aproximar muito dela, ou que a gente precise dela para a nossa, vamos dizer assim, para os nossos relacionamentos. Então, às vezes, é interessante a gente não depender muito, se mostrar um pouco afastado de algumas pessoas, porque isso talvez, segundo Schopenhauer diz, fará com que elas nos valorizem mais, porque quando a gente demonstra que a gente precisa muito delas, ou que a gente está muito em contato com elas, isso pode fazer com que elas não nos valorizem, ao passo que quando a gente se afasta dessas pessoas, elas podem nos valorizar mais. Então seria um aspecto positivo, segundo Schopenhauer, a gente não ficar se aproximando muito das pessoas, a gente não ficar tendo assim, depositando, né, as nossas fichas, né, nessas pessoas, né, ele diz isso. E ele também vai falar com relação a essa parte de amizade, por exemplo, né, ele deixa muito claro que o cão com certeza é o melhor amigo do homem, né, o cachorro com certeza é o melhor amigo do homem, né, porque o cachorro, ele, segundo o Schopenhauer diz, ele tem assim uma transparência em termos assim do seu comportamento vítrea, parece uma transparência vítrea, de tão original e de tão assim verdadeiro que ele é nos relacionamentos. Ao passo que os homens, as pessoas, elas são muito mais falsas. Elas, digamos assim, aquilo que elas demonstram não é algo verdadeiro, né? O cachorro ele chega, né, abanando o rabinho ali, e a gente já consegue ver algo verdadeiro nele, né? O cachorro ele significa muito mais para o homem do que as amizades propriamente dita, né, segundo o Schopenhauer. E ele também vai falar sobre a questão de certas características, né, de personalidade humana, que seria o orgulho, né, o orgulho que o homem demonstra, e a vaidade. Segundo ele, o orgulho é algo que é uma característica eminentemente do interior do homem. O orgulhoso, ele tem certeza do seu valor, ele tem certeza de que ele é superior, vamos dizer assim, aos outros. A pessoa orgulhosa, ela não é aquela pessoa que ela não tem, ela fica em dúvida com relação ao seu valor, a sua, vamos dizer assim, a sua superioridade em relação aos outros. Não, geralmente a pessoa orgulhosa, ela tem certeza de que ele é superior em tudo. Ao passo que a pessoa vaidosa, segundo Schopenhauer, ela seria muito mais aquela pessoa que precisa da validação dos outros, é como se os outros tivessem que mostrar para ela que ela é valorosa, que ela é superior, que ela é a mais importante, ela precisa da opinião alheia para ela se sentir orgulhosa, se sentir importante, e enfim. Então ele vai colocar que existe essa diferença entre o orgulho e a vaidade, tá? E ele vai falar também que a questão, por exemplo, da natureza ser aristocrática, né, a natureza ter uma característica aristocrática, vai fazer com que haja uma diferença em relação à riqueza, entre a diferença de riqueza entre nações, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Índia, né? A diferença moral, intelectual que a natureza coloca entre os indivíduos, ela é muito maior do que essa diferença entre a riqueza dos Estados Unidos e a Índia, porque realmente a questão da natureza, ela vai colocar que o ser humano, ele é assim, alguém que existe uma diferença muito maior entre, por exemplo, um plebeu e um príncipe, né, em termos da moral e da intelectualidade, e que geralmente essa é a característica muitas vezes social, que é formada de príncipes e plebeus, e existem milhões de plebeus para um príncipe, ou milhões de pessoas assim, vamos dizer assim, rudes para uma pessoa nobre.
E é importante que exista essas pessoas nobres, elas aprendam a se afastar, portanto, tá? Então ele coloca isso. E ele também vai colocar uma outra questão aqui muito interessante, né? O Schopenhauer, então, ele vai colocar que com relação, por exemplo, aos homens, às pessoas, né? Ele vai colocar que as pessoas, quando a gente olha em termos de beleza, de intelectualidade, os padrões que a gente gostaria ou está acostumado a achar de beleza, de intelectualidade, quando a gente olha as pessoas de perto, a gente vai ver que elas não têm nada disso, que é só feialdade física, é só um caráter muito ruim, é só maldade, é só coisa negativa, é só maldade, é só coisas assim que realmente denigrem o caráter de uma pessoa. São só características negativas que os homens têm, que as pessoas têm. Elas não têm essa beleza clássica ou esse caráter que é sonhado ou que a gente às vezes espera. A gente vai encontrar o contrário. Pessoas feias, pessoas de mau caráter, pessoas baixas, pessoas que não valem nada, vamos dizer assim, né? Segundo o Schopenhauer. E ele vai, então, realmente falar que, às vezes, aquela pessoa que ela tem características diferentes, ela é observada pelas pessoas de mau caráter. E ela também observa as pessoas de mau caráter. Então, existe algo que separa elas ficam separadas. Uma observa a outra, mas nunca uma fala para a outra sobre aquilo que a incomoda, ou sobre essa verdade, entendeu? Elas ficam em silêncio, só se observando, mas em silêncio. E que a pessoa de bom caráter, ela vai acabar vivendo numa ilha, né, onde ela tem como companhia papagaios e macacos, e às vezes ela pode ver no macaco a figura de um homem, algo que seria muito tópico também, né? Então ele vai falar que realmente, em relação ao caráter do homem, né, aquilo que o homem ele que isso não desperta nada de bom na maioria das pessoas, que traz um sentimento de aversão. Quando você, por exemplo, está lidando num relacionamento humano, geralmente o que o homem vai despertar em você é só aversão, só maldade, você está entendendo? Só perversidade, só coisa negativa, pessoas feias, fisicamente falando, entendeu? Ao passo que, se você olhar, por exemplo, para os pássaros e para os cães, eles vão despertar muito mais características muito mais nobres, características muito mais interessantes de você realmente aprender a conviver com eles. Isso vai trazer algo muito melhor para você, a convivência com os animais, segundo Schopenhauer diz. E ele diz então que existe a tolerância, né? Então, em função de tudo isso, existe a tolerância, que o homem não é que ele olha para o seu semelhante, não é que ele se identifica ele como irmão, tá? Como alguém que tem a mesma característica dele, não. Ele vai olhar essa pessoa como alguém que não tem nada a ver com ele e vai aprender a tolerar o comportamento dele. É como você tolerar um animal ali que, às vezes, sem bestialidades humanas, mas que você aprende a tolerar essa pessoa. Então, assim, com isso, né, o Schopenhauer, ele vai, então, nos dar essa questão que eu acredito que é muito interessante, né, sobre a questão do homem e da sociedade, e que com certeza isso vai fazer com que nós possamos aprender, então, que a gente não vai encontrar no nosso meio social, no nosso relacionamento humano, algo assim positivo para nós. A gente não vai se realizar com o nosso relacionamento humano. Ele vai ser muito pautado na frustração, a gente vai se decepcionar muitas vezes com as pessoas, e isso não vai trazer aquela realização humana que a gente tanto anseia e que é natural do homem, obviamente, ansiar quando ele está no relacionamento humano. Ele vai ter que aprender a entender que você não vai se realizar enquanto você se relacionar com as pessoas. É algo que ele deixa muito claro, então, nessa questão do homem e da sociedade. Então, com isso, a gente finaliza, né, esse nosso livro, essa nossa reflexão sobre o livro As Dores do Mundo, do Arthur Schopenhauer, né, onde ele fala, então, que a vida humana ela é pautada em misérias e sofrimentos, que não existe, portanto, nada que realize a pessoa enquanto ser humano, que a vida na Terra ela é só marcada por dificuldades, por dores, por situações negativas, né? Porque realmente o mundo, tal qual ele não favorece nem um pouco a vida plena que o homem tanto anseia, entendeu? E que essa vida talvez se realize numa outra realidade, num outro mundo. Né? Num mundo talvez que, segundo ele, seria um mundo metafísico, um mundo onde, pela fé, principalmente cristã,
o homem poderia então encontrar a sua realização. Muito obrigada então a todos pela atenção, espero que todos tenham gostado desse nosso vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.